Amados irmãos e irmãs, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês. Hoje, com alegria no coração e reverência à Palavra de Deus, meditaremos no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, um capítulo que marca uma nova etapa na história da Igreja. Este é o início de um tempo de transição. Um tempo de promessa, de espera e de preparação para algo extraordinário, a vinda do Espírito Santo e o nascimento da Igreja. Jesus já havia ressuscitado e estava aparecendo aos discípulos durante 40 dias. Ele falava sobre o reino de Deus, trazendo clareza e confirmação. Mas ainda faltava algo. Faltava o revestimento de poder. Faltava a capacitação celestial para cumprir o chamado. O livro de Atos capítulo 1 é uma ponte entre a obra redentora de Jesus e a ação transformadora do Espírito. E é também um espelho para nossa caminhada cristã. Precisamos aprender a esperar, obedecer e estar prontos para sermos testemunhas do reino. 1. Uma promessa de poder, versículos de Números 4 e 5. Jesus ordena aos discípulos que não se afastem de Jerusalém, mas que esperem a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo. Veja bem, irmãos, Jesus não está sugerindo. Ele está ordenando. Eles não deveriam agir por impulso, nem sair apressadamente para anunciar a mensagem. Antes, precisavam ser revestidos do poder do alto. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Versículo de número 5. Muitos de nós queremos fazer a obra de Deus, mas esquecemos que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Zacarias capítulo 4, versículo de número 6. 2. Expectativas terrenas versus propósito celestial, versículos de números 6 e 7. Mesmo depois de tudo, os discípulos ainda pensavam que Jesus restauraria o reino de Israel. Eles perguntaram: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Mas Jesus responde: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo de número 7. Isso nos ensina que, muitas vezes, nós estamos mais preocupados com soluções imediatas, com respostas para nossas expectativas humanas, quando Deus está trabalhando em um plano eterno. Nosso papel não é controlar os tempos, mas estar prontos para viver no tempo de Deus. 3. O propósito da Igreja, versículo de número 8. Aqui está um dos versículos mais poderosos da Bíblia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esse versículo resume o que significa ser igreja. Receber o poder do Espírito Santo. Tornar-se testemunha de Jesus. Expandir o Evangelho de forma local, regional e global. O Espírito Santo não é apenas uma experiência, é uma capacitação para a missão. Somos chamados a ser testemunhas vivas do amor, da graça e da verdade de Cristo. 4. Jesus ascende aos céus, versículos de Números 9 a 11. Enquanto Jesus falava, ele foi elevado às alturas e uma nuvem o encobriu. Os discípulos, admirados, olhavam para o céu, até que dois anjos disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como o viste subir. Essa cena nos ensina algo profundo. Sim, devemos contemplar Jesus. Mas não podemos ficar paralisados olhando para o céu. Temos um chamado na terra. Enquanto esperamos a sua volta, devemos cumprir a missão que ele nos confiou. Aplicações práticas no dia a dia. 1. Aprenda a esperar no Senhor. Antes de qualquer decisão importante, ore. Espere o direcionamento do Espírito Santo. A pressa pode te afastar do propósito, mas a espera te aproxima da promessa. 2. Esteja cheio do Espírito Santo. Busque intimidade com Deus diariamente. Não se contente com uma fé superficial. Clame por um revestimento do alto. O poder de Deus é essencial para vencer o pecado, testemunhar e perseverar. 3. Seja uma testemunha viva de Jesus. Testemunhar não é apenas pregar, é viver de modo que os outros vejam Cristo em você.
Sua Jerusalém é sua casa, seu trabalho, sua vizinhança. Depois, Deus te levará à Judeia, Samaria e até aos confins da terra, se você for fiel no pouco. 4. Não se distraia com o que não te compete. Muitas vezes nos perdemos em discussões sobre escatologia, política ou ansiedade pelo futuro. Jesus nos chamou para sermos fiéis hoje. O amanhã pertence ao Pai. 5. Tenha foco na missão até que Ele volte. Jesus subiu, mas prometeu voltar. E Ele não volta para buscar uma igreja que está distraída, mas uma igreja ativa, cheia do Espírito e comprometida com o Reino. O livro de Atos capítulo 1 é o convite de Jesus para que sejamos igreja cheia do Espírito, com olhos no céu e pés firmes na missão. Ele nos prometeu poder e cumpriu essa promessa. Ele nos deu um chamado e está conosco até o fim. E Ele voltará, por isso, vivamos cada dia com expectativa e compromisso. O mundo precisa de testemunhas vivas. E Deus quer usar você. Não importa seu passado, sua limitação ou seus medos. O mesmo Espírito que desceu sobre aqueles discípulos está disponível para você hoje. Você pode ser cheio, capacitado e enviado. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe com outras pessoas e inscreva-se neste canal. Aqui, você encontrará conteúdos que fortalecem sua fé e te aproximam mais de Jesus. Não guarde essa palavra só para você. Espalhe. Seja testemunha desde já. E agora, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado por nos lembrar que o Teu Espírito Santo é o poder que precisamos para viver e servir. Pai, ensina-nos a esperar no Senhor, a buscar Tua presença com intensidade e a viver como verdadeiras testemunhas de Cristo. Que cada vida que ouviu esta mensagem seja cheia do Teu Espírito, fortalecida na fé e motivada a viver com propósito. Nos ajuda a não ficarmos parados, olhando para o céu, mas a nos movermos em direção ao nosso chamado, até que Cristo volte. Abençoa cada família, cada lar representado aqui. Em nome de Jesus, oramos com fé e gratidão. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Viva cheio do Espírito e firme na missão. Shalom.